O Felipe Neto, ele começou a se manifestar politicamente tem pouco tempo, e o primeiro compromisso do Felipe Neto, quando ele começou a se manifestar politicamente, foi estudar sobre o assunto. O Felipe Neto não teve compromisso nenhum de ser petista. Ele já se manifestou a favor do ex-presidente Lula, sim. Ele tem feito um trabalho contra o Bolsonaro há muito tempo, mas em momento nenhum ele assumiu um compromisso do tipo: eu sou petista, estou filiado ao PT, sou PT e não nego. O Felipe Neto é um comunicador livre. Existe uma diferença muito grande que é preciso falar com vocês para que vocês entendam o que está rolando hoje e por que pro Felipe Neto essa situação é uma situação completamente diferente da situação dos outros comunicadores. O Felipe Neto, ele é totalmente independente. Como ele é totalmente independente, ele pode decidir em quem ele vai votar e quem ele vai apoiar, simples assim. Ele não precisa, por exemplo, de manter uma fidelidade a um PT, porque eu até fiz um comentário dentro desse post do Felipe Neto, que foi o seguinte: olha, Felipe Neto, eu respeito tanto o Ciro quanto o Lula, mas o que você precisa estudar agora que você está estudando, o próximo passo é você estudar um termo que está na economia que chama-se credibilidade do fazedor de política pública. Porque por mais que eu acredite na capacidade do Ciro, a pergunta é: será que o povão acredita nessa capacidade? E o compromisso do Felipe Neto foi exatamente esse, foi estudar. Ele não teve compromisso nenhum em apoiar o PT ou o ex-presidente Lula. Ele já deu um apoio, e agora é importante vocês entenderem que o Felipe Neto não depende das redes petistas para ele ser grande. Ele já era grande e ele está decidindo nesse momento qual que vai ser a direção política dele. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência natural é que as pessoas do PT comecem a atacar o Felipe Neto como se fosse um Leonardo Stoppa. Pra vocês terem uma ideia, o que aconteceu com o Leonardo Stoppa? Porque eu falo que eu não vou entrar na briga Ciro e Lula. No momento que o Ciro começar a defender privatizações, no momento que o Ciro começar a defender o entreguismo, no momento que o Ciro começar a defender que nós devemos ser subalternos dos Estados Unidos, eu começo a criticar o Ciro. Agora, por causa da briga Ciro e Lula, não. Porque, por enquanto, o Ciro está mantendo um discurso compatível com o discurso que eu tenho. Então, qual que é o motivo de eu pessoalmente atacar o Ciro, sendo que o Ciro não saiu da linha de argumento em relação ao Brasil? Mas eu não vou fazer campanha para o Ciro, e a resposta é exatamente o que eu escrevi pro Felipe Neto. É muito importante que a gente tenha um político que tenha credibilidade de todo o povo, porque para a gente resgatar a economia, não basta a gente ter apenas os técnicos que entendem de economia, os empreendedores, esses caras que elegeram o Bolsonaro. Então, o empreendedor agora, ele não está com essa bola toda. Hoje o que a gente precisa é do povão, do trabalhador, acreditar e voltar a consumir e voltar a trabalhar. A gente não precisa mais do dono da van montando uma super empresa. A gente precisa que as pessoas montem pequenas empresas para criarem capacidade de consumo para que elas possam consumir na van. Então, hoje é importante, no meu ponto de vista, que a gente tenha um político com essa capacidade de conquistar o povão. Eu falo, o Lula, se ele for eleito, por mais que o dono da van tenha ódio do ex-presidente Lula, se o Lula for eleito, o dono da van vai montar mais lojas. Por quê? Porque ele sabe que o Lula vai distribuir renda. Se o Lula vai distribuir renda, o dono da van vai pensar: olha, eu vou fazer uma loja para poder vender roupa, eu vou fazer uma loja para vender comida, porque o Lula vai distribuir dinheiro pro pessoal, e eu quero aproveitar que esse dinheiro vai ser distribuído. Assim que funciona a credibilidade do fazedor de política. Quando a gente tem uma coisa incerta como o Bolsonaro, a gente não tem credibilidade, a gente não tem investimentos e a gente não tem a credibilidade por parte dos consumidores. Eu acredito que todo empresário brasileiro sabe da capacidade do Ciro Gomes. Mas para entender a capacidade do Ciro Gomes, é preciso um nível de compreensão que está muito acima da média do povo brasileiro. Esse nível de carisma, essa capacidade de falar com servente de pedreiro: olha, cara, de boa, pode financiar um carro porque vai ter serviço para você. Esse nível de carisma o ex-presidente Lula tem, de transmitir essa confiança. Então, o ponto que eu tenho hoje, se alguém aí tem contato do Felipe Neto, o próximo passo do Felipe Neto para o enriquecimento do conhecimento dele é esse, é estudar essa parte da economia, que é a credibilidade do fazedor de política. Não adianta você pensar numa pessoa
para um cargo político, uma pessoa que seja puramente técnica. Ela tem que ter o carisma e ela tem que conquistar. É por isso que hoje nós temos uma situação em que as pessoas acabam confiando mais no pastor como curandeiro do que no médico, que é um cientista. Porque o pastor promete a cura do câncer. O médico fala na lata, você está com câncer que dificilmente será curado. As pessoas preferem vender o patrimônio todo e darem para o pastor, que ele deu uma esperança.